Hoje, eu quero, depois dessa notícia, eu quero continuar falando sobre Deus e suas qualidades. E o tema hoje que eu escolhi é o Deus ciumento. E eu vou colocar esse ciumento, pedir para você colocar entre aspas. Porque não soa muito bem isso. Deus ciumento. Porque quando a gente pensa em ciúme, a gente não chega aos nossos ouvidos como um estado muito agradável. A gente conhece ciúme como um dos vícios mais cancerosos da alma. E associar Deus com isso não é muito fácil. Porque o ciúme é um sentimento negativo. É um sentimento que traz um receio de você perder alguma coisa, de você suspeitar de alguém que você ama e que essa pessoa pode estar trocando o seu afeto. É um sentimento que mistura um pouco de ódio, um pouco de desgosto. Não é algo que a gente possa atribuir a Deus. Como isso pode ser encontrado em Deus? Mas é interessante porque nós não estamos aqui, eu particularmente, não estou querendo criar uma imagem de Deus de acordo com aquilo que eu sinto. Mas eu quero, na minha procura por conhecer mais a Deus, a fim de amá-lo mais e dessa maneira servi-lo melhor e mais, eu quero saber o que a Bíblia fala sobre Deus. O que a Bíblia me traz sobre as características e as qualidades de Deus. E hoje eu quero fazer uso de uma linguagem, de uma tradução que é tida por muitos como a tradução mais próxima do original, que é a tradução King James. Eu vou pedir licença para você para ler as passagens hoje nessa tradução. Talvez ela não vai estar aí no seu celular, eu não sei. Mas peço desculpas de não ter avisado isso antes. Mas eu quis usar essa tradução hoje, porque ela não perde a essência dessa expressão. E eu queria começar em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, no versículo 1. A Bíblia vai falar aqui, em Êxodo 20, versículo 1. E Deus falou todas essas palavras. Eu sou Yahvé, o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida, nada que se assemelhe ao que existe lá em cima, nos céus, ou embaixo na terra, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses, e não os servirás, porquanto eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração dos que me odeiam, mas que também ajo com amor até a 1000ª geração para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. A Bíblia aqui em Êxodo, nos 10 mandamentos, escritos por Moisés e inspirados por Deus, ele está dizendo aqui para o povo dele que ele não toleraria que aquele povo adorasse outros deuses que não fosse ele, que ele ficaria enciumado se o povo dele no deserto buscasse deuses pagãos, ídolos pagãos, imagens, como objeto da sua adoração. A Bíblia vai falar isso em Deuteronômio capítulo 32,
Você vai encontrar essa expressão na nova linguagem, na linguagem que usualmente nós usamos na igreja, a gente encontra muito a expressão Deus não tolera. Na NVI a gente encontra a expressão zeloso, zelo. E encontra alguns versículos essa expressão ciúme. Mas a Bíblia, ela traz essa expressão como algo presente em Deus. Se lermos Josué capítulo 24, vamos ler essa, Josué 24, no versículo 19. Josué vai falar assim com o povo. Declarou então Josué a todo o povo reunido: não podeis servir a Yahvé, pois ele é um Deus santo, um Deus zeloso e ciumento, que de forma alguma perdoará a vossa rejeição, nem as vossas iniquidades e pecados. Então Josué está falando aqui para o povo: olha, é melhor vocês não servirem a Deus, vocês não se relacionarem com Deus, porque Deus é um Deus zeloso e ciumento. Ele não vai tolerar que vocês troquem a adoração a Ele por outra coisa. Nós vamos ver essa expressão no livro de Ezequiel, em mais de uma passagem. Ezequiel capítulo 8 vai falar sobre isso. Ezequiel capítulo 16 vai mostrar essa expressão. Quando o povo estava cativeiro na Babilônia, Deus usa o profeta Ezequiel lá naquele tempo, e ele fala sobre o ciúme que Deus sentia por conta do povo dele buscar outros deuses para serem adorados ao invés dele. E é interessante porque você começa a ver em Ezequiel uma característica que perpassa a Bíblia inteira como um fio vermelho, que é Deus comparando a relação dele com o povo dele, com a igreja dele, como uma relação entre um marido e uma esposa, como uma relação conjugal. E na maioria das vezes, Deus vai apontar a infidelidade do povo dele, como comparando com a infidelidade da esposa do casamento. No casamento. Em Zacarias capítulo 8, que já é um profeta que escreve no retorno do cativeiro babilônio, no versículo 2 do capítulo 8, assim afirma o Senhor dos Exércitos: tenho grande zelo e intenso cuidado para com Sião, e estou me consumindo de ciúmes por ela. Mais uma vez a gente encontra na Bíblia essa expressão, Deus sentindo ciúmes pelo povo dele, por Israel, por ver o povo dele indo em busca de outros deuses, de ídolos pagãos, e negligenciando a ele como o único Deus. A gente vê isso, o salmista falando isso no Salmo 78, há uma expressão onde há um versículo, Salmo 78, versículo 58, onde o salmista fala que a idolatria provocou aí o ciúme de Deus. Ciúme e zelo são expressões hebraicas originais, usadas para traduzir o sentimento de Deus, a indignação de Deus, quando ele contempla a infidelidade do povo dele, quando ele vê o povo dele erguendo altares pagãos,
adorando ídolos. Deus sente ciúme, segundo a Bíblia. E a gente vai ver isso também, que é a escritura que eu quero trabalhar hoje, no Novo Testamento. 1 Coríntios capítulo 10, Paulo vai expressar isso, quando ele está condenando lá na igreja de Corinto a idolatria. Ele vai falar com a igreja, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 22, vocês querem provocar o ciúme de Deus? E isso nos confirma a conexão do apóstolo Paulo com os escritos do Velho Testamento. E a gente vê isso também em Tiago capítulo 4, que é a escritura que eu queria que a gente se debruçasse um pouco mais nesses minutos. Tiago capítulo 4, versículo 4. Na verdade, vamos começar lá no versículo 1 de Tiago capítulo 4. De onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vocês? De onde, senão das paixões que guerreiam dentro de vós? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, porém não conseguis obter o que desejais. Viveis a brigar e a promover contendas, todavia nada conquistais, porque não pedis. Tiago está tratando aqui da falta de paz que o ser humano vive, da incompletude. Parece que a vida é uma constante insatisfação. Sempre falta algo. Nós nunca estamos completamente felizes. Tiago está tratando disso aqui. Todavia nada conquistais porque não pedis. Ele está falando da arrogância do ser humano, do orgulho do ser humano, da autossustentação do ser humano, de achar que ele pode tudo e de não depender de Deus, de não trazer Deus para a sua vida. E quando pedis, não recebeis, porque por quanto pedis, com a motivação errada, simplesmente para esbanjares em vossos prazeres. Então ele vai ainda mais a fundo, porque às vezes a gente pede, mas a gente pede com uma motivação tão egoísta. A gente pede para nós, para o nosso próprio bel prazer. E aí ele vai entrar no ponto que eu quero falar hoje. Adúlteros, ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Ou imaginais que é sem razão que a Escritura afirma que o Espírito que Ele fez habitar em nós zela com ciúmes dos seus? Que interessante essa passagem. E a gente vai chegar na explicação dessa expressão ciúme. Primeiro, eu queria falar sobre, ele fala aqui sobre adúlteros. Como eu já falei, a comunhão entre Deus e o ser humano na Bíblia é inúmeras vezes retratada como a relação de um marido e de uma esposa, ou de um pai para com seu filho, ou de um noivo para com a sua noiva. Relações que, teoricamente, são as mais íntimas que nós podemos estabelecer na nossa vida. A comunhão que Deus concede é um verdadeiro matrimônio. É como se fosse a relação de um pai para com seu filho. E por mais que a gente tente fazer isso na nossa vida, no nosso casamento, na nossa família, a gente não consegue chegar, é impossível chegar no mesmo nível do que Deus quer construir comigo e com você. A aliança de Deus no Sinai foi como uma celebração
em Êxodo 19, foi como uma celebração de um casamento. As passagens em Ezequiel revelam isso. O quanto Deus, como marido, Deus aparece como marido e o povo aparece como esposa, e uma esposa infiel. E uma das perguntas que eu me fiz aqui é, hoje em dia, diante dessa magnitude que é o universo, de tantas descobertas que o ser humano tem feito sobre planetas, sobre galáxias, sobre estrelas, como pode um Deus tão grande e santo se preocupar comigo a tal ponto? Mas a Bíblia fala que Deus me amou. A Bíblia fala que Deus fez o ser humano maior do que todas as coisas. O Salmo 8 vai falar isso. 1 de João 3 vai confirmar isso. O amor que Deus tem por você e por mim. A gente só conhece esse amor quando a gente, mais do que se emociona, mas quando a gente decide conhecer a Deus por meio da Bíblia, por meio da oração, por meio de um relacionamento pessoal com Ele. E quando você se depara com esse amor e experimenta esse amor na sua vida, aí você compreende a gravidade que é jogar fora isso, esquecer isso, não dar valor a isso e trocar essa relação com Deus por qualquer outra coisa. Isso aqui, Tiago está chamando de adultério. E é um chamado e uma advertência para aqueles que já ouviram e receberam o pedido de casamento, que disseram sim, que já experimentaram o amor de Deus e que por qualquer razão estão trocando a relação com Deus por outras coisas do mundo e da vida. Adúltero é o nome dado por Tiago aos cristãos que flertam com o mundo e se associam ao mundo, se inclinam ao mundo. E ele vai falar aqui: ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? A palavra grega traduzida como mundo é cosmos. Cosmos é a origem da palavra cosmético. Cosméticos tem a ver com beleza, com enfeite. Nós, mulheres, conhecemos bem isso. Os produtos de beleza. Nós, que eu quero dizer, porque nós somos irmãos. Você teve alguma dúvida, meu irmão? Eu sou varão, sou espada. Mas as mulheres sabem o que é isso. Então, quando os gregos olhavam o mundo para eles era algo belo, era algo perfeito, era algo encantador. E Tiago está falando aqui que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Há muitas referências no Novo Testamento que empregam mundo no sentido de mundo das pessoas, de humanidade. E a gente precisa acreditar de que o ser humano abriu o mundo
para o diabo. O diabo domina o mundo. O diabo é o príncipe do mundo. João capítulo 12. O diabo é o Deus desse mundo. 2 Coríntios capítulo 4. O mundo repousa no diabo. 1 João capítulo 5. O mundo é dominado pelo diabo. Esse mundo belo, esse mundo lindo, esse mundo encantador dos gregos, é um mundo onde o diabo jaz, dorme, vive. Deus amou o mundo, não para confirmar a natureza do mundo, mas para, por meio de Cristo, salvar alguns do mundo. Como um cristão, eu presto serviço, porque essa é a vontade de Deus, foi isso que Ele fez no mundo. Mas, por fazer isso, antes eu entro no mundo. Mas eu, como um cristão verdadeiro, eu não devo me perder no mundo. Eu não devo me diluir no mundo. Porque se eu me perco no mundo, se eu me diluo no mundo, eu não vou ser a pessoa que eu preciso ser para salvar o mundo, para ser um instrumento de Deus, para levar salvação ao mundo. João fala em 1 de João capítulo 2, para não amarmos o mundo e nem o que há no mundo. Paulo fala para não nos conformarmos com o mundo, não nos moldarmos com o mundo, em Romanos capítulo 12. Paulo lamenta em 2 de Timóteo capítulo 4, que Demas, um companheiro dele, se apaixonou pelo mundo e o abandonou. O mundo e sua natureza vai desaparecer e vai ser condenado. 1 de Coríntios 7 fala isso, 1 de João 2 fala isso, 1 de Coríntios 11 fala isso. Tiago está advertindo a igreja: não sejam amigos do mundo, porque a amizade com o mundo traz inimizade com Deus. E essa amizade com o mundo é esse movimento do ser humano de negar o que Deus é e buscar se conformar, se concordar com aquilo que prevalece no mundo, com as mentiras do mundo, com a imoralidade do mundo, com o rancor do mundo, com a falta de perdão do mundo, com a corrupção do mundo. É isso que Tiago está advertindo a igreja. A amizade com o mundo traz inimizade com Deus. Agora, não é possível ser simultaneamente um bom amigo de Deus e, ao mesmo tempo, um bom amigo do mundo. É o que Tiago está falando. Agora, por que Tiago está dando essa advertência? Ou imaginais, versículo 5, que é sem razão que a Escritura afirma que o Espírito que Ele fez habitar em nós zela com ciúmes dos seus. A Bíblia fala, numa tradução mais original, o Espírito que chegou até nós tem um anseio ciumento. A palavra anseio, no grego, é um desejo amoroso de ter inteiramente a pessoa amada. O Espírito Santo, irmã,
irmão, tem um desejo de ter a mim e a você inteiramente. Tudo. Completo. Sem reservas. Deus, com seu amor inconcebível, chegou perto de nós. E o Espírito Santo é a comunhão mais íntima que Deus estabeleceu comigo e com você, cristão. Ele entrou em você. Irmãos, irmãs, Deus entrou em você. Quando você come o boi, ontem eu comi uma picanha. Quando você come o boi vira você. Não vou entrar em detalhes, mas ele se transforma em você. Com Deus, foi o contrário. Ele entrou em você para você ser Ele. Não há nada mais íntimo do que isso. Então, quando você compreende isso, você entende o ciúme. Porque da mesma maneira que a comunhão com o seu marido, com a sua esposa, é a coisa mais plena que tem, ela também é a coisa mais sensível. Não há no mundo uma pessoa que traga mais mágoa para você do que o seu marido. Não há no mundo uma pessoa que possa trazer mais dor a você do que a sua esposa. Não há no mundo uma pessoa que possa magoar mais você do que o seu filho, do que o seu pai. Aí você começa a entender o porquê da Bíblia usar essa expressão para descrever a Deus. E a relação que Ele tem comigo. Qual a natureza desse ciúme divino? Eu vou explicar rapidamente, já falei isso da última vez que eu estive aqui. A Bíblia usa expressões antropomórficas. A Bíblia usa expressões do ser humano. Você encontra na Bíblia o dedo de Deus, os olhos de Deus, a mão de Deus, a raiva de Deus, o arrependimento, a alegria. É uma linguagem elaborada da nossa própria vida, do nosso cotidiano como ser humano. Porque a gente consegue compreender assim. Mas isso não significa que Deus tem as mesmas limitações e as mesmas deturpações que eu tenho como ser humano. Por exemplo, o fato de que a Bíblia fala de que Deus fica irado, não significa que Deus explode de raiva descontrolada, como eu faço quando eu fico irado. O fato de que a Bíblia expressa que Deus sente ciúme, não significa que esse ciúme é o ciúme que eu estou habituado a sentir, que muitas vezes é um ciúme que leva o ser humano a uma emoção tão descontrolada, tão descabida, que leva o ser humano a matar a outra pessoa. Se você abrir um jornal agora, você vai ver aí, marido enciumado mata a esposa a facadas, ou a marteladas, ou com tiro na cabeça. Você encontra essas notícias toda semana. Deus
não tem essas deturpações do ser humano. O ciúme de Deus não é o nosso, mas é um ciúme que se relaciona ao zelo de Deus para proteger a nossa relação com Ele, para proteger a afeição dEle conosco. É um aspecto da aliança de amor que Deus tem para conosco. Qualquer possibilidade que surja na minha vida, que possa tirar Deus, afastar Deus, fazer com que eu troque Deus, Deus sente isso, Ele não quer isso. Ele me deseja, Ele deseja você. Eu até li um comentário que fala desse amor eros, que é essa paixão, que é esse desejo de ter alguém, de possuir alguém, de estar perto de alguém. Deus tem esse amor por nós, tem esse zelo por nós. E quando ele percebe a possibilidade de eu abandoná-lo, de eu trocá-lo por outra coisa, ele sente, segundo a Bíblia, o ciúme que tem a ver com esse zelo de não nos perder para ninguém, nem para nada. É uma proteção. É uma proteção. Agora aqui, impacto, para concluir. E eu espero que você esteja concordando comigo até aqui. Agora que impacto esse zelo de Deus, esse ciúme zeloso de Deus deve ter na minha vida, no meu dia a dia. E eu concluí que esse zelo de Deus exige que eu também seja zeloso por Ele, que esse interesse de Deus por mim deve me fazer ter o mesmo interesse por Ele, a mesma vontade de estar com Ele, que essa paixão que Deus tem por mim deve fazer com que eu também tenha a mesma paixão por Ele. Isso não é natural, isso vem do Espírito Santo. Então você que está estudando a Bíblia, você só vai conseguir isso quando você for batizado, porque isso vem do Espírito Santo, não é humano, não tem a ver com teologia, não tem a ver com conhecimento, não tem a ver com riqueza, não tem a ver com beleza, não tem a ver com saber pregar, tem a ver com o Espírito Santo e a relação que eu guardo com Ele, de não viver diluído no mundo. Mas de permitir que o Espírito Santo domine a minha vida e as minhas ações. Sabe, um homem zeloso, uma mulher zelosa, é um homem ou uma mulher de uma coisa só. Ele e ela só veem uma coisa, só cuidam de uma coisa, só vivem para uma coisa, são absorvidos por uma só coisa: agradar a Deus. Agradar a Deus. Ele arde por agradar a Deus. Essa é a característica de um homem e de uma mulher zelosa. É como se fosse uma lâmpada que sabe que tem que queimar. Ele queima a vida para agradar a Deus. E ele sempre vai encontrar algum lugar para demonstrar esse zelo por Deus.
Eu estou tão inspirado com algumas pessoas aqui na igreja. Tem uma irmã que ela é casada, ela tem 2 filhos, ela trabalha de segunda a sábado numa biblioteca. E ela resolveu oferecer à igreja, com o talento dela, uma biblioteca. Ela, juntamente com outro irmão, catalogaram mais de 500 livros lá da sede da igreja. Colocaram etiquetas, classificaram em assuntos, encomendaram um móvel, colocaram no sistema. E daqui a algumas semanas, a igreja vai ter uma biblioteca com mais de 500 livros, que você pode vir, pegar, ler e devolver. Devolver, né? Por favor. Semana passada eu estive lá em Nova Iguaçu, na comemoração dos 13 anos do Projeto Crescer. Que emocionante foi ver os testemunhos, o vídeo, a festa, e ver como aquilo começou e onde chegou. Mais de 1000 crianças passaram por ali. Ver as crianças lá, alguns que eram do projeto e agora estão dando aula para as crianças. Sabe o que isso mostra para mim, naquele casal que está lá? Zelo. Zelo. Consumidos para agradar a Deus, de alguma maneira, com o que podem, com o que têm. Sabe, irmãos, e quanto a mim e a você, e o nosso zelo? A Bíblia fala, Jesus fala que a comida dele era fazer a vontade de Deus, em João capítulo 4. Jesus fala em João capítulo 2 que quando ele entrou no templo e viu o escambo, o comércio, ele fez um chicote e ele tirou tudo aquilo, e os discípulos olharam para ele e se lembraram do zelo pela casa de Deus. O zelo por Deus te absorve, me possui, me consome, da mesma forma que o zelo que Deus tem pela minha vida. E eu queria terminar com uma passagem que é ao mesmo tempo séria, mas também é um encorajamento, que revela o quanto a falta de zelo tem consequências. Como Deus enxerga a minha vida sem zelo, sem paixão, sem amor por Ele. Foi uma carta que o Espírito Santo escreveu para uma igreja em Laodiceia. Nós conhecemos essa carta. E eu quero ler ela para todos nós hoje, em Apocalipse capítulo 3. Para terminar, Dona Sandra, Dona Milta, Dona Meire e todas as donas podem subir aqui em cima, por favor. Apocalipse capítulo 3. Vocês vão entender por que elas vão subir daqui a pouquinho. Versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes fosse frio ou quente.
E por este motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou pronto de vomitar-te da minha boca. A Bíblia está falando para a igreja que era melhor que eles fossem frios do que eles guardarem uma relação com Deus sem amor, sem paixão, sem zelo. Que isso causa náusea em Jesus. E ainda dizes: estou rico, conquistei muitas coisas e não preciso de mais nada. Contudo, não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Ele piora aqui. Ele fala: você não se enxerga. Ele está falando para a igreja. Você não enxerga a sua falta de zelo, a sua falta de paixão, a sua falta de amor por mim, a sua religiosidade. Portanto, ofereço-te este conselho: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas para que possas cobrir tua vergonhosa nudez, e compra o melhor colírio para que, ao ungir os teus olhos, possas enxergar claramente. Eu repreendo e corrijo a todos quanto amo. Sê, pois, diligente e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Deus corrige quem Ele ama. Irmãos, irmãs, Deus nos ama. Ele ama você com paixão, com zelo. Você é para Ele a coisa mais importante desse mundo. Não troque Ele por nada. E corresponda a esse amor que Deus tem demonstrado por você e por mim. Seja zeloso, seja zelosa. Queime a vida para agradar a Deus. Porque haverá um dia em que você vai entrar com Ele e ceiar com Ele. Eternamente. Um Deus ciumento. Que Deus abençoe a todos nós nessa procura por Ele e nessa entrega da nossa vida para Ele. E hoje a gente vai ter um exemplo de uma senhora de quantos anos? De 77 anos, Dona Milta, amiga de Dona Meire, da igreja da Dona Sandra, a igreja das senhoras aqui do Rio Comprido, que tem decidido, depois de 77 anos, entregar a vida dela, corresponder a esse zelo, a esse amor que Deus tem demonstrado por ela. O meu desejo, elas não vão falar aqui, pediram para falar só lá no batistério, lá na sede, mas o meu desejo para a senhora é que a senhora retribua ao longo de toda a sua vida o zelo e o amor que Deus tem demonstrado pela sua vida. Parabéns pela sua decisão. É um grande encorajamento para todos nós. E bem-vinda à igreja. Amém. Eu vou terminar com uma oração. Então, Dona Milta será batizada na sede assim que terminar o culto. Todos estão convidados a participar.
Judimar vai dar um último aviso aqui. É Oséias agora, desculpa. E aí o nosso culto vai estar encerrado. Vamos orar juntos. Vamos orar aqui todos nós juntos, meninas. Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem sido um Deus tão zeloso com a nossa vida, Pai. Obrigado por nos achar tão importantes. No meio desse universo, Pai, eu me considero um pó sujo. Mas o Senhor me limpou, me viu, me limpou. E me amou e me ama até hoje, de uma maneira tão exagerada. Pai, ajuda-nos a retribuir esse amor, a sermos zelosos para contigo, a ardermos de amor e de paixão por fazer a tua vontade nas nossas vidas, a agradarmos o Senhor. Pai, a minha oração pela dona Milta é essa também. Obrigado pela decisão dela de corresponder ao teu amor, e que ela possa, na idade dela, na limitação dela, na capacidade que ela tem, queimar a vida dela para agradar o Senhor. Muito obrigado por essa manhã e pela celebração que teremos daqui a pouco, com a salvação de mais um pecador que voltou para os teus braços. Te agradeço por Jesus e oro tudo isso no nome dele. Amém. Amém. Bom domingo.